Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um hormônio chamado prolactina, com o objetivo de ajudar as pessoas que estão com aumento da prolactina, hiperprolactinemia. Então a prolactina, ela é um hormônio produzido pela hipófise. E quando eu tenho um aumento da prolactina nos meus exames de sangue, eu preciso saber a causa do problema. A hiperprolactinemia é uma alteração laboratorial. Para eu fazer o tratamento correto, eu preciso identificar a causa do aumento da prolactina e não fazer um tratamento sem descobrir qual é o problema que está por trás da prolactina. Então, qual é a função da prolactina no nosso corpo? A função dela é produzir leite, amamentação. Ela também tem uma relação, quanto em níveis normais, com a sexualidade. Por exemplo, se eu tenho um aumento da prolactina, eu vou ter uma grande diminuição do desejo sexual. Nos homens eu vou ter impotência, posso ter produção de leite mesmo não estando grávida. Existem homens também que aumentam a produção de leite, começam a ter leite. Então, o principal é o quê? Eu descobrir, através dos sintomas, se é necessário ou não fazer o exame de prolactina. Não é um exame que todas as pessoas devam fazer, ele está direcionado para as pessoas que têm sintomas, mas aí se você for ver, a grande maioria das pessoas está com diminuição do desejo sexual, diminuição da potência, irregularidade menstrual. As mulheres que menstruam de forma irregular, que não tem aquela menstruação rítmica de 28 em 28 dias ou de 30 em 30 dias, não é regular, precisa ser regular. A menstruação regular mostra que essa mulher está fértil, que ela está ovulando. Então, se eu tenho irregularidade menstrual, precisa fazer a prolactina. E se eu tenho dificuldade de engravidar, eu também preciso fazer a prolactina. Quais são os problemas? Então, assim, se eu pego uma prolactina alterada, uma prolactina de 40, o normal da prolactina é até 20. Então, se eu pego uma prolactina de 40, de 50, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver as causas fisiológicas do aumento da prolactina. Então, por exemplo, o estresse da coleta aumenta a prolactina. O exercício físico intenso aumenta a prolactina. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que é atleta de triatlo, que faz crossfit de segunda a segunda, provavelmente essa mulher vai ter um aumento de prolactina. Isso não é doença. E eu só vou diminuir essa prolactina se ela tiver sintomas, senão não precisa tratar. Aí a questão é, vai ser necessário fazer uma ressonância da hipófise, porque a prolactina é produzida pela hipófise. E a hipófise é uma glândula que fica na base do crânio, que tem uma relação direta com o hipotálamo. Então eu preciso avaliar se vai ser necessário ou não fazer esse exame de imagem. Eu sempre digo, aumento de prolactina, a minha tendência é pedir uma ressonância. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a medicina pública, para a saúde pública em geral, se a gente pedir ressonância para todos os pacientes que têm prolactina de 40, isso vai sobrecarregar, vai ter um custo e isso vai tirar a energia de outros tratamentos que poderiam ser aplicados. Por exemplo, eu poderia colocar esses recursos que foram para esse exame. Isso aí é importante. Na saúde pública, é importante a gente ter isso. Na medicina particular, não. Eu vou pecar pelo excesso. Mas a ideia é fazer exame de imagem em quem tem prolactina acima de 60. Entre 40 e 60, eu vou repetir, porque tem outros problemas. Por exemplo, o estresse aumenta a prolactina. Como eu disse, o estresse da coleta, mas o estresse de cobrança excessiva por resultado, máximo esforço no trabalho, aquele desejo de realizar, mas no fundo um grande medo de fracassar. Tudo isso gera um estresse que não é necessário, não ajuda, só atrapalha. Mas, então assim, as causas fisiológicas, se eu estiver grávida, vai aumentar a prolactina. Então no final da gravidez a prolactina está em 450, muito alta. Ela aumenta demais, por quê? Para gerar lactação. Então a ideia toda é entender agora as causas patológicas, Então medicamento.
São muito comuns os medicamentos que aumentam a prolactina. Então, assim, a dopamina é o hormônio que inibe a prolactina. Então, tem muitos medicamentos usados na psiquiatria que vão aumentar a prolactina. Esses antipsicóticos, todos esses medicamentos, tá? Carbamazepina não aumenta a prolactina. A maioria dos outros antipsicóticos aumentam a prolactina. E aí a prolactina pode ficar bem alta. E aí eu vou precisar avaliar o risco-benefício, se eu vou retirar ou não. Geralmente dá para retirar porque tem outras opções. Antidepressivo aumenta a prolactina, anticoncepcional aumenta a prolactina. Medicamentos para náusea, Digesan, que é a bromoprida, Plasil, que é a metoclopramida, todos esses medicamentos aumentam muito a prolactina. Então, por exemplo, tem gente que trata refluxo, graças a Deus eu não faço isso, com bromoprida pro resto da vida, bromoprida e omeprazol pro resto da vida. Vai dar problema, o omeprazol vai diminuir a acidez do estômago, vai começar a ter cabelo fraco, cansaço, envelhecimento acelerado, porque precisa da acidez para digerir o alimento. Então, se eu bloqueio a acidez e ainda dou um medicamento que vai aumentar com certeza, porque para ter náusea eu preciso agir no receptor D2 de dopamina. Então, a dopamina ela vai influenciar, e aí como eu não tenho a inibição da dopamina, a minha prolactina vai lá para cima, aí eu vou ter falta de desejo. A prolactina ela causa um hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É uma baixa dos hormônios sexuais, hipogonadotrófico. O que é isso? Eu não tenho a produção de LH e FSH pela minha hipófise e nem do GnRH. Então são hormônios, é uma cascata, tá? São termos complicados, mas precisa entender. Então assim, ó, o meu hipotálamo vai secretar um hormônio que vai para a hipófise, que vai agir nas minhas gônadas, os meus testículos, se eu for homem, ou ovário se for mulher. Isso vai produzir hormônios sexuais. Então a prolactina ela bloqueia os hormônios sexuais. E se vocês acompanham o meu canal, vocês sabem a importância da sexualidade para a vida da pessoa. Sexualidade é uma força de vida que faz a gente se amar, que faz a gente ter disposição. Hormônio sexual põe a vida em movimento. Eu passo de fase, eu evoluo. Então, e além do mais, sexualidade também dá filho. E sexualidade também é a base da união do casal junto com o amor. Então, imagina eu perder minha sexualidade, tá? Então, por favor, se vocês estão com prolactina alta, precisa resolver, tá? Outras causas muito comuns de aumento da prolactina, uso de droga, principalmente cocaína. Então, o que mais? Tá, eu acho que é isso aí, são esses medicamentos. Tem outros, mas sim. E aí o grande problema, que são os tumores produtores de prolactina, que é a causa mais comum, batendo assim muito próximo com o medicamento. Então, tem um trabalho em Recife que mostrou 30% para adenoma. Tem outros países que é mais medicamento. Aqui no Brasil parece que é mais adenoma. Tem esse trabalho de 2 centros de Recife mostrando essa incidência. Então a ideia toda é o quê? Afastar o adenoma, né? Que pode ser micro, quando menor do que 1 centímetro, ou macro. Então quando é adenoma, geralmente a prolactina está acima de 100. Mas eu já peguei, por exemplo, um paciente de 40 e assim, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer a ressonância dele ou não. E assim, ele veio com macroadenoma de 4 centímetros. Então assim, a prolactina estava tão alta nele que o exame de sangue não foi capaz de identificar esse aumento de prolactina e deu 40. Aí diluiu o soro, misturou o soro com água e dosou de novo, foi para 4.000. Então assim, por isso que é uma armadilha. E ele não tinha sintoma nenhum. Ele me procurou porque ele estava se sentindo cansado. Então aí fez a cirurgia, graças a Deus ficou curado. Então assim, se provavelmente esse tumor ia crescer mais, ia comprimir estruturas importantes ali. Então assim, na minha visão, a ressonância sempre é bem-vinda, mas eu preciso tomar cuidado, porque imagina, a mulher fez exercício a semana toda, aí teve o estresse da coleta, ela está estressada. Então sim, eu vou colher a história de vida da pessoa. E vou falar, ó, essa prolactina está subindo por conta disso, disso e disso. Então, assim, o exercício físico é muito bom, mas o exercício em excesso,
ele é prejudicial. A gente sabe, por exemplo, que os atletas, eles têm uma saúde mais frágil. Eles pegam muita sinusite, eles pegam muita amidalite, eles envelhecem acelerado, chega na velhice com um monte de problema articular. Por quê? Porque é um exercício muito intenso, várias horas ao dia, com o objetivo de performance, não é saúde. Esporte de competição, jogadores de futebol, de vôlei, atletas profissionais, eles não buscam saúde, eles buscam performance e buscam sucesso na carreira atlética deles. Então, assim, não dá para ter saúde fazendo exercício demais. Então, essa prolactina, tá, ela tá trazendo uma mensagem, né? E o bom é ela ficar em níveis normais. Tem também o problema da prolactina baixa. Então, por exemplo, pessoas com hipercortisolismo, pessoas usando prednisona, vão ter baixa da prolactina. Uma outra coisa que é problemática também é a acne. Então, o excesso de prolactina causa alterações laboratoriais que vão diminuir os hormônios femininos e aumentar os hormônios masculinos, causando acne, principalmente pela diminuição da SHBG, que é uma proteína que carrega os hormônios sexuais. SHBG significa proteína ligadora dos hormônios sexuais. Só que está em inglês, por isso que o S vem antes de sexual. Ok, pessoal? Então, assim, a ideia toda é, se vocês têm uma prolactina alta, quanto alto? É 40, 30, precisa repetir. Por quê? Porque eu posso ter estresse da coleta. A outra coisa também, a prolactina é secretada em pulsos, mas à noite, tá? Por isso que é importante também o sono. A maioria dos hormônios, os hormônios anabólicos, principalmente os hormônios cerebrais, são secretados à noite. Então esses pulsos desses hormônios hipotalâmicos e hipofisários é no sono. Então se eu não durmo direito, eu vou ter baixa hormonal. Então a prolactina, mas ela também é secretada durante o dia, nas primeiras horas da manhã. Então vai que eu caio ali no azar de estar no pico de prolactina. Então se a minha prolactina está 40, 30 e eu tenho sintomas, repete. Procura um bom profissional, faz um trabalho bem feito, procura ajuda, um bom endocrinologista, um bom ginecologista. Mas assim, a mensagem final é o que eu vejo de gente tratando laboratório, alteração, mas qual é o seu diagnóstico? Por que sua prolactina aumentou? Não sei. Pô, mas você está tomando um remédio, você não sabe por quê? Tá? Então, assim, e essa prática, se você pega qualquer artigo científico, qualquer livro-texto, a primeira coisa que deve estar escrita é isso. Hiperprolactinemia, excesso de prolactina no sangue é uma alteração laboratorial. E aí eu vou descobrir a causa do problema. Descobrindo a causa do problema, eu vou ser eficiente no tratamento. Ou remover o estresse, ou remover o medicamento, ou tratar o meu adenoma, né? Tratamento do adenoma. Acho que não cabe aqui nesse vídeo, que já está um pouco longo, tá? Mas se alguém tiver interesse em saber qual o medicamento que trata a hiperprolactinemia secundária ao tumor, eu vou ter o enorme prazer de compartilhar com vocês. Muito bem-vindo. Fiquem com Deus e até a próxima.